Finalmente chegou a segunda temporada de uma das melhores séries da Netflix. No caso, quando eu assisti a primeira temporada, virou a minha série favorita do catálogo, pelo menos, né? Só que será que a segunda temporada é capaz de manter esse sucesso aí? Vamos ver. A primeira temporada foi lançada lá no finalzinho de 2019, né? Numa época pré-pandemia, o que faz uma certa diferença. E realmente fez muito sucesso pelo mundo. Ela teve sim suas críticas, principalmente pelo fato de contar com uma narrativa não linear, né? Se passam ali cerca de 70 anos de uma temporada, de 8 episódios. Isso desagradou parte de uma galera, só que eu gostei. Eu achei diferente e gostei disso. Lá no review da primeira temporada, que a gente fez aqui no canal, lá em 2019 também, finalzinho do ano, a gente elogiou muito essa parte. Principalmente porque, ao usar esse artifício, a primeira temporada tinha tudo pra ser ultra expositiva, né? Caso ela ficasse lembrando a cada cena em que época estava se passando. Mas não, a primeira temporada força o público a prestar atenção e ter sua própria interpretação de quando passa cada episódio, né? O que é muito mais interessante do que ficar explicando toda hora. Isso aqui é tal época, não sei o que. Não, é legal a gente ir interpretando. E agora, com a chegada da segunda temporada, eu acho que era bem óbvio, né? Que dessa vez a narrativa seria sim linear. Até pra ela não se repetir, né? E é justamente essa diferença narrativa que faz a segunda temporada se destacar como não uma, mas várias jornadas paralelas. E dessa forma a gente vai sentindo, né, a passagem de tempo, de acordo com cada arco de cada personagem. A gente vai sentindo junto com eles. Porque, além disso, a temporada mantém a divisão de núcleos, trabalhando cada jornada separada simultaneamente. E quando o filme ou uma série separa núcleos diferentes em jornadas simultâneas, passa aquela sensação de expansão de universo. E é claro, isso resulta na série mostrando realmente o quanto esse universo, né, o quanto esse mundo de The Witcher é gigantesco. Porque ele é realmente. Mas claro, isso é mostrado de uma forma visual, né? Como falei, várias jornadas, vários núcleos simultâneos, um mundo gigante, onde pode ser explorada várias coisas, vários lugares diferentes. E é por isso que é tão importante mostrar os personagens viajando, atravessando caminhos longos, sentindo o peso das viagens. Que pra mim, o melhor exemplo disso de longe é a trilogia do Senhor dos Anéis. Todas aquelas cenas da Sociedade do Anel viajando pelas montanhas e campos serviam para o público sentir de fato as viagens. E isso é ainda mais importante para uma série de 8 episódios, uma série épica, né, de 8 episódios. Principalmente em The Witcher, né, que a viagem faz parte do enredo. Eu sei que a maioria das pessoas prefere formato Netflix, né, onde lança uma temporada inteira com todos os episódios, você pode ver numa noite, você pode ver em 2 dias, mas eu acho que esse ano se provou ainda mais que The Witcher merecia ser semanal. Calma que eu vou explicar. Bate ainda não. Não só pelo fato da sensação de uma passagem de tempo mais curta e linear, né, do que a primeira temporada, mas porque The Witcher poderia se beneficiar muito mais de passar uma temporada literalmente. Literalmente uma temporada assistindo uma temporada, sabe? É uma época onde a gente está assistindo aquela temporada, não uma noite só, um dia. Até porque eu acho que faz parte do sucesso de uma série quando o público conversa, o público debate o final de algum episódio, né? O episódio acaba de uma forma, você fala, caraca, o que vai acontecer no próximo episódio? E também teorias, o que vai acontecer, aonde vai chegar. Não ficar um ano inteiro, porque ninguém fica um ano inteiro discutindo uma série para a próxima temporada, a não ser Game of Thrones, né, que foi um ponto muito fora da curva. Então eu acredito muito que a expectativa faz parte do sucesso de público de uma série. E talvez por isso você não esteja ouvindo muitas pessoas falarem sobre a segunda temporada de The Witcher, porque já acabou a temporada. A temporada dura, sei lá, um final de semana no máximo. Eu falo isso em termos de hype, até porque a primeira temporada se beneficiou mais do elemento surpresa, né? E de jeito nenhum isso significa que a série tenha perdido qualidade. Pelo contrário, geralmente primeiras temporadas de séries nessa escala, né, nessa escala épica, os gigantes, elas tendem a ter o mesmo probleminha. Tipo, os atores principais ainda estão tentando entender seus personagens, suas características e tudo que envolve a interpretação própria de cada um. O Henry Cavill, por exemplo, na carreira dele é um cara que merece mais crédito do que não, porque desde o primeiro episódio da primeira temporada ele mostrou muito da essência do Geralt. E a única crítica que eu teria em relação à interpretação do personagem, na verdade não é nem culpa do Henry Cavill. Eu ia falar Geralt, isso é um bom sinal. Quando você confunde o ator com o personagem, é um bom sinal, né? Significa que ele mandou bem, que ele encarnou. Essa crítica que eu teria é pelo fato de que o Geralt não demonstra muita nuance em relação à passagem dos 70 anos da primeira temporada lá. Eu acho que são 70, se estiver errado, sei lá, errei. E é uma coisa que a Anya Chalotra, sei lá como fala o nome dela, representou demais, né? Porque, como eu disse, a primeira temporada se passa ao longo de todos esses anos, né, durante 8 episódios, e a Yennefer foi a personagem que melhor conseguiu transmitir mudanças e evoluções nesse meio tempo aí. Na primeira temporada, cada episódio a gente via uma Yennefer diferente. Isso porque em cada episódio era um ano, né, uma época diferente. Bom, então, obviamente, tem que mudar, tem que ter diferença, ela tem que estar mais madura em um episódio, tem que estar mais fria no outro episódio, ela vai evoluindo, né? Já o Geralt nem tanto, né? Ele não tinha muito essa evolução ao longo da primeira temporada, mas também tem o fato dele já ser um personagem estabelecido já no começo da série, né? Na primeira cena dele, ele já é um cara estabelecido, ele já é um bruxão há um tempão. Agora, a Yennefer, eu acho que ela começa a temporada com 14 anos, então ela tem uma história de origem. Quando o personagem tem uma história de origem, quando ele começa, ele nasce numa série, naturalmente a evolução
evolução dele vai ser mais impactante, vai ser mais nítida a cada episódio. Mas sim, claro que ele teve mudanças também, só que poderia ser mais, poderia ser um pouco mais nítida, né? Essa palavra de novo. A segunda temporada, ela se beneficia muito por ter uma narrativa mais simples e objetiva também, né? Nessa abordagem da história, do enredo. Embora seja uma temporada, sim, em maior escala do que a primeira. Escala, né? As cenas de ação ficaram um pouco mais tímidas. Eu vou falar disso em breve também, mas toda a parte técnica passou por evoluções muito satisfatórias. Isso inclui a maior parte do elenco também, né? Agora a gente vê mais espaço para Freya Allan crescer na pele da Ciri, como se a busca por independência da personagem fosse o ponto de partida para esse crescimento. E assim, já tinha ficado a expectativa para esse encontro da Ciri com o Bruxão, né? Lá no final da primeira temporada. Na verdade, a primeira temporada inteira. Mas também para fãs mais antigos e patriotas como eu, tinha também a preocupação de nessa temporada a Ciri ser só uma escada, né? Servir de escada pro Geralt virar um cara mais paterno e mais dócil. E não foi assim. Foi bom isso. A personagem tem a sua própria jornada interna, de fato é uma protagonista nessa temporada, tendo ainda mais tempo de tela e desenvolvimento do que a Yennefer. E não que isso seja demérito da Yennefer, que foi a melhor personagem da primeira temporada. Mas The Witcher é uma série expansiva e com vários núcleos. A Yennefer precisou passar por essa jornada de perder os poderes, né? Uma coisa clássica, uma jornada clássica de certos heróis, quando eles chegam a um ponto onde eles são privados de seus poderes. Ela não perdeu, né? Vocês entenderam lá o que aconteceu. E esse enredo dela, essa trama pessoal da Yennefer, casa muito bem com o final que ela teve na temporada, né? Faz todo sentido quando as coisas se encaixam. E por falar na relação entre a Ciri e o Geralt, eu sei que muita gente conhece The Witcher pelos jogos, principalmente pelo Witcher 3, que é um jogo espetacular, um dos melhores de todos os tempos. Inclusive, vale a pena você jogar, mesmo que você não seja muito chegado a jogos, né? Jogue The Witcher 3, que é isso que ele é. Mas voltando, a rapaziada que vem do Witcher 3 com certeza sentiu familiaridade em vários momentos dessa relação entre esses dois protagonistas. Inclusive, já no prólogo do jogo tem cenas muito parecidas com o treinamento da Ciri. Não sei se vai todo mundo lembrar disso, né? Tá aí na tela a comparação, inclusive. E sim, vale lembrar que a produção toda faz toda a questão de deixar claro que a série é baseada totalmente nos livros. Mas não é, né? Tem muita coisa dos jogos, até porque os jogos são baseados nos livros também. Mas é claro, a estrutura narrativa e a linearidade dos contos, aí sim, vem da estrutura dos livros, né? Não dos jogos. A maior diferença é essa. Em que história vai contar agora? A história de quem? Qual passagem de tempo vai ser agora? Isso tudo vem dos livros, a estrutura narrativa. Porque se você fosse basear só pelo jogo, vai estar tudo ao contrário, basicamente. E digo mais ainda, de certa forma, em comparação com a primeira temporada, a segunda faz ainda mais referências aos 3 jogos da franquia. E eu digo de certa forma porque, por ter menos cenas de ação nessa temporada, é justamente o ponto de foco que mais se distancia dos jogos e se aproxima dos livros. Nos livros não tem tanta cena de ação assim, só que o jogo tem que ter, porque é um jogo de ação. Você tem que dar porrada nas pessoas pra você ganhar XP. Só que nos livros, assim como num bom RPG, os personagens ganham XP só por uma conversa, às vezes, sabe? Ou então por conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa. E uma vez que o universo tem essa expansão, novos personagens, obviamente, são adicionados e velhos personagens têm novas tramas. E se por um lado o ponto fraco fica na mão desses novos personagens, não sendo tão interessantes nem marcantes quanto eles poderiam ser, quanto eles deveriam ser, não todos, alguns novos só, tem novos que são muito bons, que eu vou falar sobre eles. Mas a maioria dos novos personagens, principalmente na adaptação do livro Sangue dos Elfos, eles são os menos interessantes. Não por terem uma história desinteressante, mas pela forma como foi interpretada, como foi adaptada esse enredo dos personagens nesse momento do livro do Sangue dos Elfos. Por outro lado, os novos rumos que os personagens antigos tomam nessa temporada deixam eles ainda mais interessantes do que já eram. O Cahir, por exemplo, pra quem já conhecia, sabia que o personagem não seria um vilão, pelo menos não pra sempre e não no sentido literal da palavra. E por mais que ainda não tenha atingido o potencial dele, principalmente porque é cedo ainda, né, um cara que tá começando a ser trabalhado nessa segunda temporada, ele ficou muito melhor com essas novas camadas e conflitos internos e externos. Por mais que ele tenha que interagir com a Frigila, né, a maior parte do tempo, que é uma personagem que ninguém lembra depois de uma semana da série. Mas quando o arco dele cruzou com o da Yennefer, foi o melhor momento para revelar essas novas camadas de um personagem que até então parecia unidimensional e com razão, né? Afinal, fazia parte do objetivo do enredo da primeira temporada tratar esse personagem como um vilão simples. A interação entre o Geralt e o Jaskier, ou Dandelion para os íntimos, né, continua sendo um personagem à parte, por mais que não tenha tido tantas cenas juntos já. Eu sei que muita gente deve ter esperado lá o Jaskier cantar a música do Dê um Trocado pro Seu Bruxo, que eu não vou me atrever a cantar aqui porque eu não sou o Jonatas. Eu acho que foi até bom ele não ter cantado, porque mostra que a série consegue se sobressair sem muitas autorreferências ou fanservice demais. A dinâmica entre o Geralt e a Yennefer continua uma perfeita adaptação da relação conturbada dos dois personagens. A série cativa perfeitamente o quanto um significa pro outro e ainda o que um significa pro outro. E isso nem eles sabem direito, né? Toda vez que o Geralt reencontra a Yennefer é um evento impactante, confuso também, conturbado, né? Exatamente como nos livros e nos jogos.
É assim mesmo, quando eles se encontram fica todo um... E vocês lembram da Tris Merigold, né? Eu acho que eu falei na análise da primeira temporada que essa personagem merecia e precisava de mais destaque. Isso rola na segunda temporada, inclusive explorando um pouco mais do passado entre ela e o Garrett, né? Uma referenciazinha que eles fazem ali. Dá pra lembrar até do Strad também, se a gente se esforçar um pouquinho, mas o personagem continua avulso demais. Tá perdidinho ele. E aí o momento mais marcante das séries geralmente é o final, né? A season finale ou então a última cena. E deu pra perceber que esse vídeo aqui é uma análise opinativa sobre a segunda temporada. Não é um vídeo explicando, fazendo o final explicado, nem explicando o que uma coisa significa ali, outra coisa. Mas se quiserem eu posso fazer esse vídeo separado, né, da análise opinativa. Até porque eu sou muito fã do material original. Eu li 2 livros, eu joguei os 3 jogos, The Witcher 3, zerei umas 3 vezes também. Vou zerar de novo, porque quando eu vejo dá vontade de jogar. Então eu posso fazer um vídeo explicando mais referências ali. Mas vamos lá, a gente pode explicar aqui, dar uma passadinha no final, que por ser o momento mais importante, o momento onde mais cria interrogações, vamos dar uma passadinha nele então. Ao longo das 2 temporadas, principalmente nessa segunda, tinha sugestão desse personagem, né? O Imperador de Nilfgaard, ele é citado várias vezes. E o pessoal que jogou The Witcher 3 sabe que se trata do Imperador Emhyr van Emreis, um personagem forte e sombrio, conhecido por uma postura agressiva na forma de governar. E aí, seguindo o rumo original dos livros e do jogo também, né? Principalmente do Witcher 3 de novo, que tem que ser o mais citado porque é o melhor e porque é onde explora, onde acho que ele é apresentado, né? Esse personagem, o Imperador de Nilfgaard, ele é apresentado no terceiro. Seguindo o rumo original, ele realmente é o pai biológico da Ciri. E a gente já viu esse cara antes. Vocês lembram aí do Dany? Aquele porco espinho lá, o cara que foi amaldiçoado, virou um porquinho espinho, com a carinha bonitinha aí que ele tá agora? Ele é justamente, atualmente, o Imperador Emhyr. Agora de volta à forma humana, né? Isso ainda não foi explicado, mas vocês vão entender no futuro. E esse cara vai dar muito trabalho nas próximas temporadas. O bruxão que se prepare. Foi uma segunda temporada tão boa quanto a primeira, né? As evoluções são satisfatórias e pé no chão. Ela não evolui absurdamente da segunda pra primeira, até porque a primeira já era muito boa, não tinha tanto que evoluir assim. Mas essa abordagem simples e objetiva realmente faz ganhar pontos, não porque eu não tinha gostado disso na primeira temporada, mas porque cria essa diferença. Quando em uma série você consegue identificar qual cena da primeira temporada e qual é da segunda, significa que a série é marcante, ela faz você ficar lembrando dela e marca na sua mente o tempo todo. Uma temporada precisa se destacar, ela precisa ter suas diferenças de uma pra outra, sabe? Mas lembrar qual história contada em cada temporada é como se você lembrar de qual história contada em qual livro. E nessa temporada são 2 livros adaptados, a primeira foi só um. Eu falei que alguns dos personagens novos não eram tão interessantes, mas eu tiro dessa equação de estar com o nosso querido Vesemir, nosso eterno Vesemiro, que é um grande conhecido dos fãs e que finalmente teve sua introdução. Espero que ele tenha mais espaço na próxima temporada, porque o Vesemiro eu falo palavrão, mas ele é muito bom, ele é muito maneiro. Gostei muito do Nivellen, que aliás, pra quem não reconheceu sem barba, é o nosso querido Tormund de Game of Thrones, tanto que eu queria ver mais dele em mais episódios. E agora resta a gente esperar a terceira temporada. Eu acho que The Witcher merecia muito mais créditos do que as pessoas estão dando esse ano, mas eu acho que isso vai além da qualidade, tem toda aquela questão de, eu acho que realmente atrapalha um pouco o hype uma série ser lançada direto. Eu sei que, de novo, muita gente gosta, mas parece que a série acaba muito rápido, como se fosse isso, sabe? E que bom que vai demorar muito pra dona Netflix cancelar essa série, porque a audiência dela continua grande e continua sendo muito boa, série espetacular. Então é isso, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da segunda temporada de The Witcher, quais são suas expectativas para a terceira temporada, o que eu esqueci de falar, o que eu não me liguei, os meus erros aí, vocês gostam de botar também. Se inscreve aqui no Holandês Voador, né, a gente pede encarecidamente, a gente quer chegar a 300 mil inscritos logo, segue a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram, e é isso aí, valeu!